Provérbios 16, versículo 1. Ao ser humano foi concedida a capacidade de planejar. Entretanto, o Senhor quem dá a palavra certa. Em outras traduções o Senhor é quem dá a última palavra. Versículo 2. Todos os caminhos do homem parecem certos aos seus olhos, mas o Senhor julga as verdadeiras motivações do coração. Consagra ao Senhor as tuas obras, e os teus planos serão bem-sucedidos. Diga graças a Deus. E vamos entender a palavra do Senhor. A Bíblia começa dizendo no versículo 1 isso. Ao ser humano, quem é o ser humano? Somos nós. Temos a capacidade de fazer o quê? De planejar. Temos a capacidade de projetar. Temos a capacidade de fazer tais projetos. E o que significa o planejamento? O planejamento significa executar algo de maneira antecipada. Vou dar um exemplo para vocês entenderem essa capacidade que o Senhor nos deu. Imagine uma família que quer fazer uma viagem em dezembro. Ela se planeja para que em dezembro ela faça o quê? A viagem. Ela vai lá na CBC, na CAM, e ela vai comprar uma passagem em janeiro, que vai estar mais barata, e durante o ano inteiro ela vai pagar o quê? A passagem das custas. Ela fez esse planejamento porque ela sabia que se ela fizesse isso, quando chegasse em dezembro, ela teria a passagem, o dinheiro, e ela ia conseguir viajar com a sua família. Ela fez tudo certinho, mas chegou dezembro, chegou a semana da viagem, e sabe o que acontece? O filho fica doente. A pessoa em janeiro fez um planejamento, ela teve uma estrutura para quando chegar em dezembro ela conseguisse realizar o sonho dela de viajar. Mas quando chegou no dia, o que aconteceu? O filho ficou doente e eles não podiam viajar, porque o tratamento só seria feito em São Paulo. Isso nos mostra quantas foram as vezes que você fez planos, que você fez projetos, e esses planos às vezes não saíram da maneira que você queria, ou que você desejou, e você se frustrou muito, você se magoou. Pessoas se esfriaram na fé porque fez um planejamento, um projeto para a sua vida e não aconteceu. Aí ela se esfriou na fé, questionou a Deus, ou tem pessoas que questionam a Deus. Por essa frustração que ela teve desse planejamento, desse projeto, desse sonho, tem pessoas que até questionam a existência de Deus, dizendo: se Ele realmente fosse meu Deus, fosse bom, por que Ele deixou meu parente morrer? Por que Ele não permitiu que eu fosse próspero? Por que Ele está fazendo eu passar por isso? Às vezes nós fazemos planos, sonhos, projetos, e às vezes se frustra. Mas sabe por que isso aconteceu com essa família? E isso acontece muitas vezes conosco, porque eu e você às vezes fazemos planos, fazemos projetos, mas se esquecemos que quem dá a última palavra é o Senhor. Muitas vezes nós metodicamente temos a capacidade, não é errado planejar, sonhar, mas nós temos que entender que nós podemos planejar, nós podemos ter sonhos, nós podemos ter projetos, mas a última palavra
que nós costumamos fazer muitos projetos, nós projetamos, nós sonhamos toda a nossa vida, mas nós não apresentamos o nosso projeto a quem? A Deus. Nós não pedimos a bênção de Deus, nós não perguntamos: Senhor, é esse o plano que o Senhor tem para a minha vida? Senhor, me revela se é isso que o Senhor tem. Senhor, me direciona pela tua vereda. Nós fazemos as coisas de maneira natural, nós fazemos as nossas projetos e os nossos planejamentos segundo a nossa vontade. E porque o Senhor colocou no meu coração para nós estarmos fazendo nos domingos, os 12 domingos, apresentando os nossos projetos a Deus, para nós alinharmos os nossos projetos à vontade de Deus. Nós temos que começar o nosso ano. Você tem sonhos para esse ano de 2023, mas vai se frustrar se você não apresentar para Deus, se você não incluir Deus para o seu projeto, se você não falar: Senhor, é esse o caminho, é essa a direção, é esse o projeto que o Senhor tem para mim. Nós nesses 12 domingos estaremos apresentando e pedindo para Deus: Senhor, eu quero me alinhar com o teu projeto, eu quero me alinhar com o teu plano para a minha vida. Me direciona, Senhor, pela vereda certa. Senhor, esse é o plano certo para a minha vida. A palavra de Deus, ela declarou que a nós, seres humanos, foi entregue a capacidade de fazer o quê? De planejar. E é errado planejar? Não é errado planejar. Um homem que não planeja, um homem que não projeta, é um homem que não é sábio. Porque a própria Bíblia diz: poderá uma pessoa entrar numa guerra sem antes saber se tem estrutura? Poderá uma pessoa iniciar uma construção de uma edificação se não saber se terá material e estrutura para terminar? Tal pessoa que não tem planejamento vai se frustrar, porque não planejou. Tudo na nossa vida nós temos que ter esse planejamento, e a Bíblia diz que quem nos entregou essa capacidade foi Deus, que te entregou capacidade de planejar, de raciocinar, de idealizar, de colocar no papel para depois executar. Mas tem muitas pessoas que têm a capacidade de planejar, têm a capacidade de fazer um projeto, mas não faz, leva a vida pela sorte e vive diversas frustrações e decepções, porque não usa a capacidade que Deus deu. Deus te deu capacidade de planejamento. Então, antes de fazer alguma coisa, se planeja, vê se vai dar certo, pensa como vai fazer. Mas é só usar a sua capacidade de planejamento? Não. No final, você tem que planejar, mas alinhar com a vontade de Deus. E eu te falo isso: você pode ter muitos planos, você pode ter muitos sonhos, mas é o Senhor que vai dar a última palavra na tua vida. Você pode ter muitos sonhos e muitos planos, mas é o Senhor que sabe o que tem para a tua vida. Se porventura as coisas não acontecerem da maneira que você planejou, da maneira que você pensou, a palavra certa, quem sabe o melhor para a sua vida é Deus. Se não aconteceu da maneira que você quis, somente agradeça a Deus e diga: Senhor, tu sabes de todas as coisas. No versículo 2, a Bíblia continua dizendo: todos os caminhos dos homens parecem o quê? Certos aos seus olhos, mas o Senhor julga as verdadeiras motivações do coração. Olha o que a Bíblia está dizendo aqui.
Uma das grandes dificuldades dos seres humanos é reconhecer o quê? Os seus erros. Reconhecer as suas falhas. Note Adão e Eva. Quando Deus apareceu para Adão, o Senhor perguntou para Adão: o que tu fizeste, Adão? Adão respondeu: a mulher que me destes me fez pecar. Adão não teve a capacidade de enxergar os seus erros. Adão não teve a capacidade de enxergar as suas falhas, mas ele só conseguia enxergar os erros e as falhas de Eva. E muitas vezes nós estamos sendo como quem? Como Adão. É fácil eu e você olhar o erro do irmão, o erro da pessoa, mas Adão tinha essa capacidade de notar o erro de Eva, mas não tinha capacidade de notar os erros que ele cometeu. Ele transferiu o seu erro à sua esposa, pois ele tinha dificuldade de reconhecer a sua atitude, o seu caminho errado. Ele se achava certo e ele achava Eva e Deus errado. O que a palavra de Deus diz? Para nós, sempre nós estaremos certos para os nossos olhos. Dificilmente uma pessoa está no erro e fala: eu estou errado. Dificilmente uma pessoa está cometendo um erro, está no caminho errado e ela, para ela, está errada. Muitas pessoas às vezes falam: não faz isso, não anda por esse caminho, mas para a visão dela, para os olhos dela, ela está certa. E a Bíblia declara isso: todos os caminhos dos homens parecem certos aos seus olhos. Mas ela continua dizendo: mas o Senhor julga verdadeiramente a motivação do seu coração. O Senhor, a segunda coisa que Ele ensina nessa noite: comece a olhar para os seus erros e parar de olhar para os erros dos próximos. É muito fácil a gente olhar para os erros de fulano, de ciclano. Adão conseguia enxergar o erro de Eva. Adão julgou o erro de Deus. Deus não errou. Eva tinha um erro dele, mas ele jamais falou: Deus, infelizmente eu fui bravo e cedi e comi. Deus perguntou: o que você fez? Deus perguntou o que Eva fez? Foi essa a pergunta, igreja? Não foi. Ele perguntou: o que você fez, Adão? Adão tinha que falar o que ele fez. O que ele fez foi: infelizmente eu cedi e comi o fruto. Mas ele preferiu, ele não reconheceu o seu erro. Ele não reconhecia as suas falhas e só reconhecia os erros e as falhas dos outros. O Senhor está falando com pessoas aqui te dizendo: para de ficar reconhecendo o erro de todo mundo e aprenda a reconhecer os seus erros. O Senhor está falando através dessa palavra que Deus, Ele exorta muito você. Deus, Ele te direciona muito, mas você não tem a capacidade de enxergar os seus erros e voltar para a direção certa. E quando nós olhamos para isso, o Senhor mostra que Ele, o Senhor, julga as verdadeiras motivações do nosso coração. Deus, Ele não vê a tua aparência, mas Deus vê a tua atitude. Deus não vê palavras bonitas, mas Deus vê o teu coração. Se você verdadeiramente crê nisso. Olha só, eu sempre dou esse exemplo. Davi não foi tornado rei porque ele era forte, porque ele era belo, ou porque ele era reconhecido por homens, mas Davi foi abençoado por Deus, porque Deus olhou o coração de Davi. Sabe por que você até hoje não recebeu a bênção de Deus? Porque às vezes você tem estrutura bonita, fala bonito, mas o seu coração não é o que você fala, a sua aparência não é o que você sente. E o Senhor está dizendo: Ele está lá na terra com seus olhos postos, procurando aqueles que o adorem em espírito e em
verdade. O Senhor não quer uma adoração falsa, hipócrita de qualquer forma, mas o Senhor abençoa aqueles que o adoram de todo o coração, de toda a alma. O Senhor está te chamando nessa manhã para você ser verdadeiro na presença de Deus, para você ser um verdadeiro homem e uma verdadeira mulher de Deus, para você parar de ter uma aparência e ter atitude. O Senhor está dizendo: não adianta falar palavras cristãs bonitas, mas o teu coração não vê isso, o teu coração não crê nisso. Por este motivo nós temos que entender e viver esse coração. E o Senhor está dizendo, igreja, se você nesse culto você falar com Deus: Senhor, me ajuda a ter uma vida de um homem e de uma mulher de Deus. Senhor, me ajuda a eu reconhecer os meus erros. Olha o que o Senhor ele vai fazer na tua vida. Versículo 3: consagra ao Senhor todas as obras, e os teus planos serão bem sucedidos. Você quer ser abençoado nesse ano de 2023? Você quer realmente que a sua vida financeira prospere, o teu casamento seja uma bênção, você tenha uma vida abençoada? A palavra de Deus está te dizendo: consagra ao Senhor todas as suas obras. O que é obras? Atitudes. Consagra as suas atitudes, a sua força a Deus. Consagra ao Senhor os teus planos, todos os planos que você tem. Se você tem um sonho de abrir uma empresa, se você tem um sonho de viajar, se você tem um sonho de conquistar, a palavra de Deus vai dizer: consagra ao Senhor, apresenta ao Senhor, coloca o Senhor no seu projeto, não larga o Senhor por nada, coloca o Senhor como prioridade na sua vida, e Ele te declara que você vai ser bem sucedido em tudo que você fazer. Mas para isso nós temos que fazer o que? Consagrar. Alguém sabe o que é consagração? A Bíblia nos ensina que consagração é a separação da carne do espírito. É você separar uma coisa, você priorizar uma coisa. E quando a Bíblia está dizendo consagra as suas obras, é que ele tem que falar que a sua atitude tem que ser de um cristão. A Bíblia está dizendo consagra, santifica as obras. Nós temos atitudes de homens e mulheres de Deus. É falarmos como homens e mulheres de Deus. É andarmos como homens e mulheres de Deus. É vivermos como homens e mulheres de Deus. E a segunda coisa que ele disse: e consagrar os seus planos. Como que é possível você consagrar os seus planos e os seus projetos? Através da oração. Como que é possível você consagrar os seus planos? É através de jejum, é através de monte, é através de orações de madrugada. É uma forma de nós consagrarmos. E o Senhor, Ele coloca muito forte. Se você neste culto de domingo colocar esse desejo no teu coração de consagrar a tua vida ao Senhor e consagrar os teus planos esse ano de 2023, em nome de Jesus, você vai ser bem sucedido. Se você consagrar as tuas obras e os teus planos, a tua vida ao Senhor, esse ano de 2023 vai ser um ano de vitória, vai ser um ano de glória, vai ser um ano da sua exaltação, em nome do Senhor Jesus. E o que eu e você iremos fazer agora? Eu e você iremos
fazer a consagração dos nossos planos e dos nossos projetos. Aqueles que não têm ainda a sua carta, não têm a sua folha do projeto, se você realmente tiver dentro do teu coração querer alinhar